A pessoa morre sem saber, de Sem forma saber. inconsciente, porque está dormindo. Está dormindo, Concordo. está com álcool no corpo. É verdade. Agora E- tem uma outra situação também E que é eu queria... por isso até que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, ele foi à justiça buscar uma liminar para poder fazer isso, levar força, levar Mas força. ele conseguiu a autorização judicial? Conseguiu. Perfeito. A Perfeito. outra coisa também, já aproveitando falando aqui de São Bernardo do Campo, do prefeito Orlando Morando, me parece que o prefeito deu a sugestão de voltar ao uso das máscaras. Sim, por causa essa da Covid. notícia eu verifiquei esta semana. Eu tenho, inclusive, aqui a nota oficial da prefeitura, que diz o seguinte: a prefeitura de São Bernardo informa que, devido ao aumento do caso de Covid-19, o uso de máscaras volta a ser recomendado. Recomendado. Isso. Quer A dizer que não toda é a obrigatório. população. Não é obrigatório. Mas a prefeitura, Toda a ela tem o população em poder, espaços Janete? públicos, tá? A prefeitura tem o poder de obrigar, se for necessário? Sim. Tem Sim, esse porque é poder? questão de saúde pública. Sim. Tá? Envolve mortes, né? Várias mortes. E, de acordo com o levantamento do comitê, na última semana foram confirmados 414 casos de Covid Em São Bernardo do Campo. em São Bernardo, o Sim. que representa um aumento de 667% em relação ao mesmo período do mês passado. É um quadro alarmante, é necessário que se Exatamente. tome uma providência. Mas o prefeito Orlando Morando ainda não determinou que volte ao uso de máscaras. É Não. apenas uma recomendação. É uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Não é obrigatório. Perfeito. E essa- Em Santo André, me parece que teve uma escola essa semana, não Sim, foi uma é. escola pública ou uma escola particular, onde as aulas foram suspensas devido à grande incidência de E casos São de Caetano Covid. também. São Caetano também. A escola Ângelo Rafael Pellegrini. Gente, olha, lembrando que foi o STF que deu essa determinação, né, para os municípios agirem em Sim. caso de calamidade no tocante à Covid. Sim. Essa determinação foi dada por causa da ingerência do governo federal lá no início da pandemia. é uma realidade. Se nós formos fazer um retrospecto a esse respeito, a gente vai ver que, de fato, o STF assumiu essa responsabilidade de delegar aos municípios e estados a ação contra a pandemia da Covid, infelizmente, por conta de uma certa omissão do nosso governo federal. Mas isso aí dá muito pano para manga. Vamos se deter agora nesse momento, porque o que acontece é que as autoridades internacionais, elas já falam de uma quarta onda. E, na verdade, na China, que é onde tudo começou, onde começou a epidemia, foi na China. Na China existem lá cidades confinadas. Tem Sim, cidades lockdown. onde as pessoas estão em lockdown, ou seja, existe restrição à liberdade das pessoas de ir e vir, e isso é na China. E preocupa, porque a epidemia começou lá, Luiz. Uhum. É uma coisa... Wuhan. É, Uhum, em na Wuhan, cidade de e é Wuhan. muito preocupante isso, Janete. Tem que se preocupar também que esse vírus, ele é mutável. Ou seja, cada vez que surge Sim, uma nova cepa, a vacina pode não fazer efeito. Ou pode não amenizar conforme. sim. Então, essa preocupação atinge a todo mundo. Então, enquanto houver o vírus rodando o mundo, o Brasil não está livre. Me socorram, a última variável, a última variante da Covid foi a Omicron. Omicron, né? Ômicron. Omicron. Então, Mas tem uma posterior já. depois da Omicron. Eu não sei o Mas a nome Omicron qual- é que marcou mais território nessa pandemia, né? Teve a Delta. E depois a Omicron. A Então, eu ouvi de autoridades nessa área sanitária, de epidemiologistas, que as pessoas, na verdade, a maioria das pessoas tomaram, ou pelo menos a maioria deveria ter tomado 3 doses. A primeira dose, a segunda dose de reforço e uma outra dose extra. Eu, pelo menos, tomei 3 doses. E já tem a quarta. E não tomei a quarta porque eu não tenho 60 ainda. É para pessoas acima de 60 ou com 60 anos. E o Tony Duarte ainda não completou 60, mas eu tomei as 3 doses de direito. Agora, o que eu quero falar é o seguinte: eu ouvi de autoridades na área sanitária que as pessoas que não tomaram a terceira dose, elas estão expostas diretamente à Omicron.
que se você tomou apenas 2 doses, a pessoa que não tomou a terceira dose, ela não está imune à Ômicron. Eu ouvi isso aí. Voltando ali há 2 anos atrás, quando foi lançada a vacina, em situação emergencial, porque estava morrendo muita gente, o que aconteceu? Os próprios cientistas que fabricaram a vacina, Sim. eles não garantiam o tempo de durabilidade da vacina. Das doses. Das doses. Sim. Então, o que aconteceu? O pessoal falou, pô, peraí, então vamos diminuir, reduzir esse tempo entre uma vacina e outra, porque você vê que na gripe é 1 ano, Sim. né? A gripe é 1 ano. Já a vacina da Covid é 4, 5, 6 meses, porque ninguém tem essa certeza. Então não há certeza da durabilidade das doses de vacina. Não tem isso. Então significa dizer que você precisa atualizar o seu calendário, a sua carteirinha. A cada nova cepa, eles pedem para tomar uma dose de reforço. Ô Luiz, eu não estou encontrando aqui, nós tivemos a divulgação de uma pesquisa eleitoral ontem, nós não tivemos? E eu queria passar, claro, para o nosso público. Gente, aqui obrigado. No ABC? Não, na verdade, pesquisa eleitoral para a presidência da República. Foi divulgada uma outra pesquisa ontem. Quero agradecer mais uma vez. Meu amigo, minha amiga, obrigado aí pela sua sintonia. Obrigado pela sua participação. Esse é o programa Tony Duarte, que conta, é claro, com a ajuda, o apoio aqui do meu amigo Luiz Antônio, mais conhecido como Isidoro, e a nossa querida jornalista Janete Ogawa, abrilhantando, é claro, o programa ainda mais com os seus precisos comentários. Tony, tem aqui. Pesquisa Sim, IPESP pela CNN. Lula tem 44%, Bolsonaro 32%, Ciro 8%, Dória 4%, Tebet e Janones 2%. Aliás, o Dória, a candidatura do Dória parece que anda assim, quase que naufragando, né? Porque... Está próximo disso, bem próximo. O mais interessante do Dória é que ele acabou se desligando do governo estadual para poder concorrer à presidência. E aí entrou o Rodrigo Garcia, que é o governador, o vice-governador, e hoje é governador, e é candidato à reeleição. Candidato ao governo de São Paulo, né? E o Dória entra nessa corrida e aí, de repente, o próprio PSDB, que é o seu partido, o Bruno Araújo, que é o presidente do partido, e o próprio Rodrigo Garcia parece que não estão dando o apoio necessário ao candidato do partido, e foi realizada uma prévia. Aliás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, esta semana que passou, ele chamou, como diz no Ceará, chamou no cheixo, né? Chamou a atenção dos dirigentes do PSDB, dizendo, olha, tem que respeitar as prévias. O Dória, ele foi, na verdade, escolhido pelo partido, pelas prévias que foram realizadas. O problema é que o partido está rachado. Eu não vejo uma união, viu, Tony, no PSDB. Eu vejo que são muitos caciques e, por isso, não há essa união como existe na esquerda, no PT. Agora, que interessante, porque o Dória é praticamente um produto do Alckmin. Eu me lembro que o Alckmin abraçou a campanha do Dória e praticamente quem lançou ele não Dória, teria vencido se não fosse o Alckmin. Se não fosse o Alckmin, e eu acho que, de uma certa forma, se não é o padrinho, é um dos padrinhos do Dória. E depois o Dória acabou rompendo com o Alckmin. Foi uma briga feia, eu vi aí nos bastidores, e eles tiveram... O falou mais alto. Tiveram alguns dissabores a ponto do Alckmin deixar o PSDB. E quem diria que o Alckmin hoje estaria apoiando o Luiz Inácio Lula da Silva? Quem diria isso aí? Essa foi uma grande decepção de muitos tucanos, viu? Ver o Alckmin, que sempre foi um cara... Ele é até uma pessoa muito amável, né? Você pode ver que ele fala com uma tranquilidade e tal. Ele tem uma articulação, uma linguagem bastante clara e me parece uma pessoa muito equilibrada. Ele é muito educado, eu o conheço bem. Ele nunca se alterou com a imprensa, sabe? E o Lula não, o Lula já brigou com muita gente. O Lula sempre teve esse lado rebelde. Se unem, né? Mas olha, o Lula, a partir de 2002, ele virou o Lulinha Paz e Amor. E aí ele saiu distribuindo beijos e abraços. Mas aí a política fez isso com ele. Pois mas eu acho que houve uma evolução do Lula. Agora, o que me chama mais atenção, são duas coisas que me chamam a atenção. O apoio do Fernando Collor de Mello ao presidente Bolsonaro.
Muita gente não gosta do Collor de Mello, né? Mas eu sempre... E tem motivos para não gostar. De uma certa maneira, tem Principalmente motivos... aquele que tinha dinheiro na poupança. Da questão do confisco da poupança. Agora, olha que interessante. O Collor, eu não estou querendo fazer aqui o papel do advogado do diabo, mas o Collor, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma revolução, é do governo Collor. A política de informática, que nós não tínhamos política de informática, nós tínhamos computadores zero no Brasil, é também do governo Collor. Nós começamos a receber alguma coisa de informática, de internet, por iniciativa do governo Collor. Desculpe, na época eu já era jornalista, sou há quase 40 anos jornalista, né? Não conhecia aqui os meus dois colegas, fui conhecer depois. Eu estava na Globo do Ceará nessa época e eu me lembro da eleição do Collor em 89, né? Ele foi eleito na frente do Lula, o Lula disputou a eleição, e eu me lembro que o Collor, o Estatuto da Criança e do Adolescente é obra do governo Collor. Uma outra coisa também... A modernização, só para terminar, Luiz, a modernização dos nossos carros, que foram chamados de carroças, é também da época do governo Collor, abriu o mercado para a importação de veículos mais sofisticados, mais atualizados, quebrando aí de uma certa maneira um monopólio comercial das montadoras fixadas aqui no Brasil, né? Essa questão da política de informática, e depois o Collor foi cassado porque ele não tinha maioria no Congresso Nacional, como todos os presidentes da República depois dele tiveram que compor com o Congresso Nacional, como esse que dizia que não ia compor, esse que está aí, dizia que não ia compor, está aí de braços e abraços com o Centrão. Tem coisa mais fisiológica do que isso, né? E aí eu fiquei assim, de uma certa forma, surpreso aí com o apoio do Collor ao presidente Bolsonaro. E só para encerrar essa parte, o Lula está sendo apoiado pelo Alckmin, o PSDB sempre foi um adversário ferrenho do PT. O Lula está sendo apoiado pelo Aloysio Nunes Ferreira, um cacique proeminente do PSDB, que a vida toda foi um crítico mordaz do Lula. Esta semana eu li também, entre os maiores especialistas na política desse país, não vamos, é claro, declinar o nome por uma questão de ética, mas a maioria dizem que o Lula pode contar, inclusive, com o apoio do Fernando Henrique Cardoso, talvez do Tasso Gereissati, o Kassab, que é direita do PSD, eu acho que é com também certeza que o Fernando Henrique estaria apoia se Lula. encaminhando, o Kassab, que é do PSD, estaria se encaminhando para apoiar o Lula. Ele era do grupo do Alckmin, né? O FHC, sim. Uma outra coisa também em relação... Já são 3 horas, hein, gente? Obrigado pela sintonia de vocês. Em relação 15 ao horas. Collor, eu não votei no Collor, mas você citou aí a abertura do mercado estrangeiro, dos carros, né? E você se lembra que a gente tinha que se virar com as Brasília, o Fusquinha, sim, né? Exatamente, Variante, exatamente. Lembra? Nós tínhamos, na verdade, até o final dos anos 80, até a inauguração do governo do Collor de Mello, uma defasagem tecnológica tamanha, monstruosa, em relação à indústria automobilística da Alemanha. Inclusive, a nossa Volkswagen é da Alemanha. A Volkswagen da Alemanha, na época, já produzia carros com uma tecnologia altíssima e nós éramos obrigados a consumir aqueles produtos quase que dinossáuricos, né? Com todo respeito, porque faz parte da nossa recordação, da nossa cultura. Eu tive um Fusca, foi o meu primeiro carro. Um Fiatinho um Fusca. 147. Pois é, mas nós tínhamos aqui uma indústria automobilística que estava completamente defasada em relação à indústria automobilística, ao setor internacional. E o Collor fez essa inovação, né? Eu não estou defendendo o Collor, não, porque eu acho que ele é digno de uma série de críticas também. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha inocentado o Collor em todas as acusações, né? Mais tarde o Supremo julgou e ele praticamente foi inocentado pelo próprio Supremo. E ele ficou sem poder disputar quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Ele teve os seus direitos políticos cassados durante um período de 8 anos. Isso aconteceu com o Collor. Agora, no modelo do impedimento da Dilma, a Dilma já foi diferente, ela não se candidatou porque ela não quis. E talvez porque também ela percebeu que não teria receptividade, né,
por uma série de razões, mas eu acho interessante o julgamento do Supremo Tribunal Federal. No caso do impeachment do Collor foi um, e no caso da Dilma foi outro, completamente diferente, porque manteve os direitos políticos da ex-presidente. Ô, Tony, Isaura Ribeiro aqui está dizendo: que delícia esse programa, meu amigo, parabéns. Isaura, grande abraço. A Isaura é praticamente uma amiga de infância. A Isaura, o Cícero, todo o pessoal da família Reinaldo. A Isaura não é